Vamos ouvir agora a palestra do seminário O Trabalhador Espírita ante a Obsessão e Desobsessão, proferida pelo diretor da Federação Espírita do Ceará, Adalberto Baquite, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, da cidade de Tupaciguara, Minas Gerais, domingo, dia 11 de fevereiro de 2018. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria, em primeiro momento, agradecer o convite da gente estar hoje aqui nessa terra maravilhosa, né? Essa terra de luz, essa terra de carinho, de amor. E esse convite para a gente conversar sobre um tema muito gostoso, que é sobre a parte das obsessões e da desobsessão. Mas antes de a gente conversar sobre essas duas questões, eu queria registrar um fato. O professor Rivaio, o nosso Allan Kardec, ele não comenta essa palavra desobsessão em nenhum dos 5 livros da codificação. A palavra desobsessão, ela foi criada posteriormente, e onde as pessoas achavam que o trabalho da desobsessão faz parte do trabalho da obsessão. Na verdade, Kardec falava da obsessão e do processo de cura da obsessão, mas ele não trabalhava com a questão de desobsessão. Para que nós possamos trabalhar essa questão hoje, vamos utilizar o livro dos médiuns, que é o livro que nós sempre temos como base, e é um livro da codificação espírita. É o segundo livro, e que Kardec nos posiciona e nos coloca como poder controlar e saber o que seria uma obsessão e qual o tratamento para ela. Existem 3 tipos de obsessões. A obsessão ela pode ser considerada simples, se nós entendermos que a simplicidade de uma obsessão, que pode ser muitas vezes confundida com a nossa própria pessoa. De que forma? No instante que você vai fazer alguma coisa e que você tem dúvida, você começa a questionar você com você mesmo e acha que é um espírito que está do lado. Eu não sei se eu faço assim. Aí vem um outro pensamento que também é seu, é bom cuidar disso, e que você mesmo diz, mas se eu fizer, eu não vou prejudicar ninguém. E você começa esse dueto de você com você mesmo. E começamos a colocar questionamentos nos espíritos. Esse é o primeiro momento. Mas o grande cuidado, maior do que tudo isso, somos nós que somos espíritas, que frequentamos casas espíritas, que utilizamos os espíritos para fazer com que nós nos livremos de determinadas situações. Porque o que acontece? Os espíritas, em algumas ocasiões, justificam os seus erros através de dizendo que sofre um processo obsessivo, de que alguém fica dizendo na cabeça dele, faça, você tem que fazer, e você fica nessa história, eu não vou fazer, e até que você passe a se livrar, você faz. Quando está errado. É você mesmo que está se coçando todinho para fazer, é você que está com a vontade de querer fazer, mas nesse instante você fica justificando que tem uma outra voz, que tem uma outra coisa que está dizendo para você fazer. Na verdade, é você mesmo. É sua vontade, é seu desejo de querer realizar aquela coisa e fica no dueto com você próprio. Mas também não podemos dizer que não existe processo obsessivo simples. Lógico que existe. A lógica do processo que a gente fala do obsessivo simples é de que algumas pessoas que são médiums, mas como é que eu posso saber se eu sou médium de efeitos físicos, médium de audiência, ou clarividente, ou médium vidente? Como é que eu posso identificar? Não pode. Você tem que trabalhar na casa espírita. Dentro da casa espírita você vai desenvolvendo e os espíritos vão induzindo você a um determinado tipo de mediunidade. Algumas mediunidades
são ostensivas. E alguns médios, eu diria para você, que tem essa ostensividade tamanha e que, como vê espírito, eu estou vendo um espírito conversando comigo, eu estou vendo uma pessoa falando comigo, alguém está dizendo tal coisa. E nesse instante, há uma informação realmente espiritual e, esse momento, essa pessoa precisa estudar para controlar, para organizar esse tipo de mediunidade. Senão ele vai sofrer processos de atraso, processos de dores e, consequentemente, afeta também o seu corpo físico. É preciso que a gente saiba organizar essas situações. Nós, espíritas, temos as influências dos espíritos que falam a nós, como eu disse, numa influenciação simples. No momento em que você vai fazer alguma coisa e que você começa a mentalizar, e aqui e acolá, você escuta uma voz diferenciada, mas tem que ser coisa diferenciada, coisa que você escuta que você não participou da história e que não é coisa sua. Então, como é que poderia ser? É no instante que você está fazendo uma prova, e nesse instante que você está fazendo uma prova, aí você diz, eu estou com dúvida nessa questão, não sei se eu marco a A ou a C. Aí o espírito chega perto de você, marca C. Marca C, que eu olhei ali na menina, e aquela menina que parece estudiosa, e a resposta é C. Aí você ouviu realmente, você está falando comigo? Estou falando com você. A resposta é C. Aí você vai e marca. E a resposta está certa. Então aí você começa a ver que são influenciações simples, de pequenas condições. E mais quem decide é você. Você vai sair ou não sair desse questionamento, porque é um dueto. Você está ouvindo, daqui a pouco você está se confessando. Que roupa eu visto? Vermelha ou amarela? Eu gosto mais da amarela. Mas eu acho tão bonita a vermelha. Qual é afinal que você quer? Quer a minha opinião ou a sua? Aí começa essa conversa com o espírito que começa a influenciar em tudo. Quer dizer, será que eu fico com essa minha esposa ou não fico? Rapaz, se eu fosse você, saía dessa. Então começa uma situação de que a gente começa a ouvir informações do outro e cria-se uma codependência com o espírito e de que, na maior parte das vezes, eu não vou dizer 100%, mas na maior parte das vezes, esse espírito é um espírito leviano, é um espírito brincalhão, é um espírito que vai vampirizar você na sua vida, fazendo você anular-se completamente. E você se deixa levar por esse espírito que vai ficar conversando com você situações dessa e daquela que você, na verdade, se deixa levar porque quer. Então nós temos duas situações das quais nós temos que ter muito cuidado. Aqui nós temos como dueto e a informação que nós temos também de um espírito, dueto que eu digo, eu falando comigo mesmo. E a outra, na outra situação, o espírito fala e eu estou como que ali só ouvindo o que ele diz e estou pedindo opinião, estou questionando, mas sempre valendo a palavra dele como a palavra final. Eu diria uma outra situação. Se nós considerássemos um grande navio, um navio bastante grande, está em alto mar. Nesse navio, se nós considerarmos que existem várias situações dentro do navio, tem a casa de máquina lá embaixo, que recebe comando do capitão. O capitão é quem manda no navio. A casa de máquina só funciona com ordem do capitão. Também no navio tem a cozinha, que recebe ordem do capitão para fazer o tipo de alimento. Também tem o setor de entretenimento, que também recebe ordem do capitão. Afinal, o capitão é quem manda no navio? É quem manda no navio. Por quê? Porque sabe de tudo. Nesse momento, o capitão está determinando a casa de máquina, que a casa de máquina funcione em 50 nós, em 30 nós, a 10 nós, que essa é a medida que se usa no mar. E lá ele diz, ande a tal velocidade. A ordem passada do capitão para o comando da casa de máquinas
vai ser obedecida rigorosamente. Porque o capitão é quem manda. Ele é quem diz a que altura o comando deve ir ou que não deve ir. Ele diz à cozinha, faça hoje um bife acebolado, ou faça hoje um estrogonofe de frango. Ou faça só vegetais hoje. O capitão diz, e a cozinha obedece. Abra para o entretenimento, onde as pessoas podem dançar, rolar, bailar, fazer o que bem queiram. E está aberto. Fecha tal hora e fecha, ele diz, todo mundo agora apaga todas as luzes. Essa história que eu estou contando para vocês é justamente do nosso inconsciente, de que está guardado todas as informações nele. O nosso inconsciente profundo são coisas que vieram das encarnações passadas e dessa encarnação. Estão todas guardadas nele. Ele está aqui guardando tudinho. Como ele guarda as informações, o inconsciente vem à tona mostrando hoje o que eu quero ser. E o que quer dizer isso? Se nesse momento eu sou uma pessoa grosseira, estúpida, pode ter vindo da minha vida, nesse momento, nesse processo reencarnatório? Pode. Posso ter sido humilhado pelo meu pai, posso ter sido trucidado pela minha mãe e certas situações de desconforto. Ok. Mas pode não ter feito isso, meu pai ser um homem maravilhoso, minha mãe ser uma pessoa espetacular, minha família ser toda de harmonia. E aí? E aí é que aquele comando, como o capitão fala nesse instante, a casa de máquina obedece. Mas a casa de máquina não vai sair da velocidade de 10 nós que o capitão mandou. Ela só sai se o capitão dizer, aumente a velocidade para 20. A velocidade aumenta. O capitão diz de novo, baixe para 2. Ela baixa 2 nós. Então, o capitão é quem comanda. O capitão é o nosso consciente hoje. Esse consciente é o que nós estamos vendo e trabalhando no dia a dia. Daí, o meu processo de necessidade de que as pessoas, aonde vou, levo livros evangelhos, para que as pessoas possam ler e disciplinar-se diante da doutrina espírita. E esse doutrinar da doutrina espírita vem ao encontro de que eu tendo cultura, eu sabendo o que é feio e o que é bonito, nessa diferenciação eu me modifico. Daí eu pegar as informações que estão já registradas na casa de máquina, no passado, eu informei, como capitão da história do navio, eu digo a casa de máquina, está andando a 10 nós. Essa informação vem hoje para cá. Como as atitudes erradas que eu fiz na encarnação passada também, vão vir à tona. E nesse momento, eu que fui uma pessoa que cheguei, estou na Terra, vou trazer as informações que foram passadas, porque eu ainda não modifiquei as informações da casa de máquina. Eu não modifiquei, as minhas informações estão no inconsciente profundo. E nesse momento, está lá a informação de que eu fui ruim, que eu maltratei, que eu trucidei as pessoas. Ela vem à tona. Como eu posso modificar isso? Através do carinho da minha mãe, através do carinho do meu pai, através do aconchego da família, através do aconchego da escola. Mas também temos uma outra forma de entender de que tudo isso pode ser contrário. Eu posso ter sido uma pessoa ruim e venho para cá, tenho um pai malvado, uma mãe ruim e uma escola que me ensina só perversidade. Nesse instante, eu estou dizendo agora uma coisa muito mais terrível. Eu estou dizendo que as informações que eu tenho do passado vieram à tona e que todas elas florescem com amor de maldade. E nessa maldade eu vou começar a criar essa mesma situação. Então, eu estou trazendo do meu inconsciente profundo quem eu fui, ou até quem eu participei nessa vida. Então eu trago no meu banco de memória essas informações e apresento hoje. Daí eu falar para vocês a necessidade de estudar o Evangelho, vir para a casa espírita, ouvir Jesus, porque é a transformação. Quando eu visualizo hoje, eu vou passar a informação para o meu inconsciente. E vou depositar no meu inconsciente agora a informação. Não seja mais mal. Não trucide ninguém. Não assassine ninguém. Não faça o mal. Então, eu estou colocando a informação nova na minha velha que tinha. Então, a velha vai ficando embaixo.
Daqui a pouco ela está lá no chão. Assim como eu digo para a casa de máquina, muda o curso de 10 para 20. A casa de máquina vai me obedecer. A informação velha ficou velha. Está guardada. Mas a nova é a que está valendo. A nova é a que vai valer. Então, é nesse momento que quando eu digo que a minha informação positiva, vista de hoje, em que eu tenho um dueto de mim comigo mesmo, o meu inconsciente está dizendo, seja mal, seja mal. Eu não vou ser mal, rapaz. Então, nesse momento que eu digo, não vou ser mal, eu estou afirmando o meu propósito do bem. Eu estou afirmando a minha consciência de que eu quero ser diferente. Eu quero ser diferente do que eu fui antes, porque senão eu vou ser a mesma pessoa. Eu fui uma pessoa que trucidei, que matei, que me alcoolizei no passado, e agora você é a mesma coisa. Na primeira tentativa de modificação, vem o passado. Vai, rapaz, bebe, vai, rapaz, faz isso. Para aí, rapaz. Não é assim, não. Eu falando comigo mesmo, não é com o obsessor. Eu estou falando comigo. Peraí, inconsciente. Se no passado eu fui mala, se no passado eu fui ruim, paciência, meu irmão. Mas hoje não. Hoje eu não sou mais aquele ser que se embriagava até morrer, como desencarnou. Eu sou aquele que não bebe e que não vai beber. E embora venha aquela coceira, venha aquela tentação, venha aquele desespero, mas eu consigo vencer. Por quê? Porque eu trabalho na casa espírita, porque eu estou ouvindo Jesus, porque eu estou pregando Jesus, porque eu estou vivendo Jesus na minha totalidade. Eu encontro alguém necessitado, eu vou lá e amparo. E chega a ser tão automático que agora há pouco nós fomos saindo do restaurante, uma senhora estava com um cigarro, fumando, uma senhora de idade fumando. E eu automaticamente parei. Os nossos companheiros seguiram à frente e eu fiquei do lado da senhora. Eu disse, por que uma mulher tão linda está segurando um negócio tão feio na mão? Ela disse, por quê? Eu digo, porque eu vejo em você um olhar tão bonito. Seus olhos brilham como as estrelas radiantes do céu. Ela disse, o senhor vê isso mesmo? Não, não vejo só isso. Eu vejo aqui, ao meu lado, alguém que tem uma profundidade no seu ser, de tamanha energia para dar, e está chateada porque os outros não estão a amando como ela precisa receber amor. E ela olhou para o cigarro, aí disse, isso aqui me atrapalha? Eu digo, lhe atrapalha. Porque você está usando isso aí para dizer de que está revoltada. Se você não se importa, eu quero lhe dar um beijo. Ele olhou para mim, o senhor nem me conhece, é por isso mesmo. O que está faltando em você é o amor das pessoas que têm você e não estão lhe amando. Eu passo e quando eu vejo uma mulher bela, radiante e linda ao meu lado, e ela disse, mas eu já sou de idade. Eu digo, para mim a senhora é uma garota recém-nascida. Aí ela se encheu assim de alegria e disse, beija, se tu está com vontade, faz o que tu tem vontade. E eu taquei o beijo na cabeça, depois dei na testa, passei a mão no cabelo, e era uma senhora de idade, e ela disse, eu não preciso disso, né? Eu disse, preciso não, jogou o cigarro no chão e pisou. Eu fiquei analisando. Eu fui agradecer, ela disse, para ser um homem tão sensível, de onde você vem? Eu digo, eu venho da roça. Hoje estou aqui na cidade. Ela disse, roça onde é? Eu digo, muito seca, lá do Ceará. E ela disse, mas aqui, eu disse para ela, mas aqui em Minas tem gente muito mais bonita do que eu. Apenas você não encontrou. É uma oportunidade da gente estar no lugar certo, na hora certa. Você ainda não se encontrou. Então é esse amor que nós temos que praticar. Aí eu saí achando graça e depois eu fiquei me cobrando de mim. Rapaz, eu não posso mais ver ninguém com alguma situação que eu chego perto e já vou logo ali trabalhando a pessoa, com todo carinho, com todo amor. Como um processo de necessidade minha. Não é mais nem necessidade do outro. O outro está ali quieto, fumando o cigarro dele. Não importa se o mundo acaba ou não acaba, mas eu me incomodei. E eu não fiquei só incomodado, como se um espírito estivesse me coçando, mas não foi ninguém me coçando, fui eu mesmo. Eu digo, mas eu sou uma pessoa que recebo bem, eu sou amado, eu sou querido, eu sou lindo, eu sou cheiroso, eu sou tudo de bom. Porque se eu não me amar, quem vai me amar? Não é só mamãe, né? Mamãe diz, ô menino lindo, eu digo, mamãe, ainda bem que a senhora e eu somos dois que achamos, né? Então, nesse momento, a gente tem que entender
que a gente recebe tudo, graça, paz, ternura, compreensão, entendimento dessa doutrina, cheia de luz. Uau! Cheia de luz, né? Cheia de carinho. Parece que desgovernou alguma coisa aqui, mas vai dar tudo certo. Então, nesse momento que a gente recebe toda a luz, todo o carinho, por que a gente vai ser diferente? Vai não. Nós vamos agradecer a bondade de Deus de estar fazendo nós sermos felizes. E essa felicidade que nós vamos trabalhar no outro é que vai importar. É importar você não se importar com o que os outros pensam de você. Já viram a profundidade do que eu acabei de dizer? A proximidade fica muito alto. A proximidade, como nós temos que entender, de que eu não me importo com o que o outro fala de mim. Agora, faço bem. Faço bem e não verifico o nome ou sobrenome da pessoa. Nem verifique se o pai dele é jornalista, se o pai dele vai fazer uma reportagem sobre você. Não vai se importar se o pai dele é político, vai arranjar um emprego para você. Se ele é isso ou aquilo. Não importa. O importa é que você faz o bem a quem quer que seja que esteja no seu caminho. E aí você vai começando a criar um antídoto contra qualquer situação ruim. E obsessor, vai encontrar você? Vai, acho que não vai. Quando nós trabalhamos no bem, obsessor nenhum se encontra a nós. Então, o processo de desobsessão, que a gente fala, que André Luiz comenta isso através das mãos dadivosas de Francisco Cândido Xavier, é de que eu sou dono de mim. E eu posso modificar a forma que fui no passado. Então, se no passado andava cheio de bêbado atrás de mim, porque todo mundo queria tomar o vinho que eu tomava, então, nesse instante que eu trago essa curriola que me acompanha, de bebão, ou de bebinho, ou de bebos, vamos dizer assim, que estão ao meu lado, hoje eu não bebo mais, então por que eles vão ficar perto de mim? Não vão. Então, é uma transformação de modificação. Eles se modificam, trazem uma nova realidade e começam a ver, através do meu exemplo, que em vez de ser aquelas pessoas que bebiam e que eram acompanhados por mim na bebida, agora não são mais. São acompanhados agora de alguém que está trabalhando pelo bem, que quer viver o bem, que quer ser o bem, quer amar, quer ser amado, quer viver Jesus plenamente. Então, no instante em que eu me modifico, eu afasto de mim qualquer obsessor. Tem uma senhora médio-americana chamada Eva P. Harples, já desencarnada, e que atuou na Califórnia, nos Estados Unidos. E em alguns outros lugares ela fazia várias conferências, através de um espírito que se intitulava chamado O Guia. E o guia colocava com muita propriedade a seguinte situação. Quando perguntado sobre o processo obsessivo, ele disse, você quer um antídoto contra o processo obsessivo? Ele disse, sim, quero. No momento que o Espírito disse, se você não quer nenhum espírito ruim te acompanhando, comece a frequentar semanalmente um turno apenas, pela manhã ou pela tarde, no domingo ou no sábado. Utilize esse turno para ir a uma casa de recuperação. Ela cita lá um manicômio. E ela disse que era um antídoto contra qualquer processo obsessivo. E ela dizia, uma pessoa que vai ajudar no manicômio, ou numa casa de abrigo, ou numa casa de idosos, ou numa casa de rancenianos, ou numa casa de crianças portadoras de câncer, ou enfim, alguma instituição de que precisa da tua ajuda e que você se dedica, porque elas são largadas e abandonadas lá. E nesse instante, precisam do teu abraço, precisam do teu beijo, precisa dos teus 3 minutos ou 5 minutos juntos dela. E assim, nesse momento, Eva, através do guia, coloca de que ele, dizendo, ele assinaria qualquer documento para quem quisesse provar que nenhum obsessor permanece junto após 4 ou 5 meses junto da pessoa. Se a pessoa, todas as semanas, rigorosamente, fosse a uma instituição de caridade, e nessa instituição fizesse o bem, fizesse o amor, fizesse o carinho, fizesse paz,
pregasse a luz, pregasse Jesus, vivesse o bem, era um antídoto contra qualquer situação. Não existiria espírito trevoso, não existiria obsessor que conseguisse, em momento algum, ficar naquela situação. Ao lado daquela pessoa, afastaria-se. Então ela disse, se você quer viver livre de obsessores, frequente um lugar onde possa fazer ajuda aos outros. Uma sopa coletiva, uma sopa à noite para abrigar as pessoas necessitadas. Aqui eu não vejo tanta gente necessitada como na nossa cidade, mas deve ter. Necessidade de distribuição de cesta básica. Enfim, todos nós arranjamos alguma coisa. Eu cheguei nos Estados Unidos certa vez e procurando algum mendigo para poder ajudar. Aí, não vai ter que ir para tal lugar para achar mendigo. Eu digo, chegou lá, encontramos 2, ajudamos os mendigos. Onde é que está o resto? Só tem esses 2 aqui mesmo. Eram pessoas que faziam opção de viver naquela região ali, no meio da rua, sendo tratado daquele jeito. Não aceitava ser cuidado, o Estado queria levar para ser tratado na instituição, não aceitava, e ele estava no meio da rua. Aí eu pensei, mas deve ter alguém que possa ajudar. Aí uma senhora, você quer mesmo fazer alguma coisa? Eu digo, quero. Então vamos para um centro de recuperação de drogados. Aí eu digo, então pronto. E passei lá, era um dia de folga que eu tinha, passei o dia conversando com os internos. Então, nesse instante, é que nós, aonde queremos encontrar oportunidade de ajudar, a gente ajuda. Agora, quando você não quer, você passa indiferente no meio da rua, tem uma pessoa estirada no chão, você simplesmente olha de lado, tem uma pessoa que está como dizendo, eu estou perdido, e você conhece a cidade toda, é um GPS em pessoa, e sequer diz para a pessoa, o que é que você está precisando? Passa indiferente àquela situação. É nesse instante que a gente vê o quanto nós podemos nos modificar, o quanto nós podemos saber que nós somos donos dos nossos destinos. Aí nós temos um segundo momento, a segunda situação de que Kardec coloca como sendo um processo de subjugação. O processo de subjugação, ele é mais simples da gente identificar. É como determinadas pessoas que se dizem médium, querem ser médium a ferro e fogo, não sei se vocês já viram isso aqui, mas nas casas espíritas tem pessoas, eu sou médium, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Aí vai para casa, faz um caderno de psicografia, ele mesmo faz determinados escritos, e esses escritos ele identifica como sendo o Espírito André Luiz, o Espírito Emmanuel, só gente famosa, né? Um pintor de parede, uma pessoa comum, isso daí ele não recebe esse tipo de entidade. Ele recebe irmã Sheila, Dr. Fritz. Então, essa condição dessa pessoa, ele está sendo subjugado. Ele se acha o verdadeiro cara. O médium que é poderoso, o médium que é forte. O médium só recebe entidades venerandas, quando, na verdade, né, ele é um obsediado da pior qualidade, que tem que ter um cuidado muito grande. São pessoas que até começam a fazer pinturas. E nessas pinturas, embaixo colocam o nome de pessoas famosas. Para quê? Leonardo da Vinci, né? Miguel Ângelo, e aí muitos outros, ou até Picasso, né? Aí coloca, como o Divaldo outro dia brincando, assim, coloca até Picasso com C cedilha ao sol. E Picasso colocava SSO, né? Então, na verdade, é essa condição que a gente tem que ter cuidado, porque o espírito que vem ao nosso lado é um obsessor, e ele vem nos induzindo condições de trazer a nós o critério da obsessão. Ele nos induz a fazer coisas erradas, ele nos induz a mostrar posições diferentes do que lhe seria o normal. Então, ele nos induz a fazer cartas, nos induz até mesmo, eu já vi muito isso em casa espírita, médium, que quer dar recado para o outro e não tem coragem, né? O médium que está trabalhando numa situação e quer mandar recado para casa e que não é ouvido, aí escreve psicografia de André Luiz. Aí começa lá. A casa está agindo errado com relação ao horário.
deverá modificar o horário para 9 horas da noite, porque às 8 horas tem novela. E as pessoas... Aí começa. É interesse dele de assistir a novela das 8, termina 9 horas, ele quer chegar na casa espírita às 9. Aí começa, coloca o recado dele. Aí embaixo escreve, Emmanuel, André Luiz, né, Bezerra de Menezes. Né? Aí o grupo todo, né, entende que ele, naquele momento, dá uma informação assim, todo mundo, vamos aguardar um pouco mais e tudo mais. Aí, na próxima reunião, ele recebe outra carta de outra entidade veneranda, supostamente colocando o nome, e todo mundo vê que isso é uma aberração, todo mundo vê que isso é uma subjugação. Ele passa a colocar no papel nomes fantasmas de que ele mesmo quer mandar recado, ele mesmo que está ali a positar aquela carta. Em outros momentos, eu poderia até dizer que existe, sim, condições de nós vermos pessoas que estão a receber realmente um obsessor, mas que esse obsessor que está funcionando naquela situação, esse obsessor não é um espírito, vamos dizer, trazendo informações honestas, corretas. É um obsessor que vem para trazer informações erradas, distorcidas das verdadeiras. E naquele momento começa a fazer umas informações erradas, julgando informações que muitas das vezes médiuns me entregam as cartas e dizem, irmão Baquete, o que é que o senhor acha? No primeiro momento que eu vejo, quando ele quer instruir a casa espírita do que é que tem que fazer, modificar o horário, o comportamento, a forma de atendimento, eu já condeno logo a carta. Calma, não é por aí e tudo mais. Aí, às vezes colocam até nomes diferentes, para não ser André Luiz, ou Emmanuel, ou Bezerra, ou Sheila, ou qualquer outro. Coloca o nome de uma pessoa estranho, que ninguém sabe nem o que é, bota na internet, entra no Google, sai no Yahoo, sai não sei por onde e não conhece. Não sabe nem quem é essa pessoa. É um nome inventado ali na hora pelo espírito que está querendo enganar e fazer com que a coisa fique bagunçada. E muitas vezes é o cuidado que nós temos que ter. Eu recebi uma vez na casa espírita, tinha um rapaz que estava trabalhando com a gente. E ele, uma pessoa muito boa, maravilhoso, trabalhava com a gente efetivamente no serviço da caridade, ajudando os humildes, os pobres. Mas certo dia ele chegou, eu estou recebendo espíritos famosos. Aí eu digo, estou recebendo em casa, o senhor acha contrário? Isso eu digo, está errado, não recebo em casa. Em casa não existe preparação, em casa não tem qualificação para receber. Esse momento é importante que você venha para a casa espírita e aqui passe a receber. Eu digo, o senhor se importaria de levar o meu caderno de anotações? Eu já estou com 4 cadernos de anotações de entidades venerandas que estão escrevendo através de mim. Aí eu fiquei com medo, digo a vocês, fiquei com medo naquele instante, daquela situação, e disse a ele, traga o caderno, traga os cadernos. E ele me trouxe os cadernos, queria que eu lesse lá na hora, eu digo, não, eu vou ler em casa com calma, fazer uma análise e posso dar um parecer. E nesse primeiro momento, levei os cadernos para casa, lá na hora ele psicografou no caderno lá dele, não mostrou para ninguém, eu pedi ele que guardasse a comunicação, que poderia a gente analisar antes de divulgar, teria que fazer uma análise. Quando eu abro a primeira psicografia que ele disse, né, ele disse, oi cara, aqui é André Luiz, o espírito que escreve, aí ele diz, o espírito que escreve pelo médium Francisco Cândido Xavier, o famoso Chicão. Ai, eu disse, meu Deus, eu nem li mais, parei aí mesmo, diante de um processo de subjugação completo. Guardei os cadernos, cheguei para ele e disse, olha, com todo o carinho que eu tenho a você, eu acho que tudo aqui é criação da sua cabeça. Mas você me disse que era parente do presidente da instituição tal. Essa pessoa eu reputo como um dos maiores estudiosos aqui na cidade de Fortaleza. Peço que você entregue os cadernos para ele fazer uma análise, porque, para mim, você escreveu coisas da sua cabeça, colocou nomes fantasmas, e aqui é uma história criativa. Eu não cheguei nem a ler, somente a introdução, para mim, foi suficiente. E ele
continuou trabalhando com a gente, parou a tal de psicografia na reunião mediúnica, continuou o trabalho, e nesse instante ele levou os livros para essa pessoa fazer o reconhecimento. Essa pessoa é um homem sério, prendado em termos de doutrina espírita, e nesse momento ele foi ler, no primeiro momento que leu a primeira linha, como eu li, parou, fechou os livros, os cadernos dele, e disse: meu filho, rasgue seus cadernos, em seguida queime, porque tudo isso aqui é fantasia, criado por você, e nesse momento que você criou tudo isso, você está mandando recado de você para você mesmo. Não li, mas a introdução, como o Bakhit disse, ela já fere a qualquer conceito de um espírito amigo que possa vir dar uma mensagem por você. Então, cuidado que nós temos que ter. Receber o trabalho da mediunidade na casa espírita não pode ser assim, jogo de cabeça abaixo, enfiado, como o pessoal diz na gíria grosseira, de goela abaixo. Não. É um trabalho de cuidado, de zelo. Então, é esse cuidado que nós temos que ter de não querer inventar, de não querer criar situações de desconforto para todo mundo, mas sim trazer conforto e alegria para essas situações que a gente vai fazendo. Por fim, nós temos a última situação que chamamos de possessão. O espírito, em outra encarnação, trabalha com você, vivenciou alguma coisa com você na encarnação passada e você não foi honesto com ele, trucidou, roubou, enganou, fez qualquer coisa, até mesmo assassinou ou matou a família dele, alguma coisa que ele não ficou bem com isso. Nesse instante, o que acontece? Ele vem lhe perseguir. Aproveitando da sua mediunização, porque o médium não precisa nem ir para a casa espírita, em alguns casos, e ele tem uma mediunidade chamada mediunidade ostensiva. O que é uma mediunidade ostensiva? A mediunidade ostensiva é aquela mediunidade que, muitas das vezes, ela vem independente do médium, mas se ele não for preparado. Se ele tiver um estudo, se ele tiver uma qualidade de entendimento, automaticamente ela só vai vir na hora que for acertada para ela vir. Diria para vocês que aconteceu comigo. Durante 20 anos, que a partir dos 8 anos eu comecei a ver os espíritos. De 8 anos de idade até 28, eu não era espírita. Eu fui um bocado de coisa, menos espírita nessa época. E aí eu vi os espíritos, conversavam comigo. E essa situação era toda hora, era todo instante. Chegava o espírito: eu posso dar um recado para você? Eu digo: agora não, estou cansado. Mas rapaz, vamos embora conversar? Não, agora não, eu estou a noite toda acordado conversando, rapaz, que história é essa? E era aquela confusão. E o espírito chegava um, chegava outro, chegava um, chegava outro. E certo momento, eu fiz uma brincadeira lá, e quando a entidade veio e me deu um carão, eu coloquei uma placa na porta do meu escritório: estou ocupado, atenderei depois do expediente. Aí a entidade chegou para mim e disse: que brincadeira é essa? Não, porque está todo mundo perseguindo, onde eu chego, eu não posso mais nem trabalhar, deixa eu trabalhar, ganho a minha mixaria de dinheiro, depois posso conversar, mas agora não. E eu digo para vocês que eu era apaixonado e sou apaixonado para conversar com os espíritos. Sou, realmente sou. Pudesse conversar com os espíritos 24 horas, 7 dias por semana, era o que eu queria. Mas não pode, eu tenho que me controlar, Então, nesse instante, o que acontece? Lá está o espírito comentando que eu tenho que ter hora e condições para as coisas. Disciplina. Quando eu entro na doutrina espírita, a doutrina me esclarece. Você tenha cuidado que isso é um tipo de obsessão terrível. Por conta de que você não tem regra, não tem ordem, não tem hora, não tem momento. E não pode ser assim. Tudo na vida tem que ter hora. Nós não podemos chegar, achar que essa é a ocasião de todo mundo chegar aqui e se deitar nas cadeiras para dormir. Pode. Não é hora de dormir. Dormir, a gente dorme numa cama, em casa, confortável. Se você sentir uma falta de um cochilo, que alguém dorme, mas é um processo, não é um momento de dormir. Quer dizer, não vamos trocar de roupa aqui, porque aqui não é vestiário. Então, tudo tem que ser seu local apropriado. Foi nesse instante que eu comecei a doutrinar-me em questão de que eu tinha que estudar, eu tinha que me preparar, eu tinha que saber o que a doutrina espírita queria de mim, já que eu tinha uma mediunidade que era extremamente ostensiva, de evidência. Outros têm mediunidade mecânica.
E qual seria essa mediunidade mecânica? É o caso da possessão. O espírito chega com desentendimentos de outras encarnações. O espírito vem quando não é preparado, quando não é estudado. É o mesmo caso que eu estou explicando para vocês. 20 anos de sofrimento, sem conhecer a doutrina espírita, sem falar com ninguém que conhecesse, ou quando falava, alguém dizia que eu era possuído pelo demônio e que era me exorcizar, por conta que eu fui exorcizado 4 vezes somente, né? Graças a Deus, levei surra de pastor por conta disso, mas acabou-se essa história, até conhecer a doutrina, né? Já estou nela há 27 anos, graças a Deus. Então, o perigo que está é de essas pessoas que não são preparadas, não têm conhecimento, e que são pessoas normais, vão na rua, vai até numa igreja uma vez a cada 6 meses, ou a cada 3 meses, ou quando morre alguém, vai lá, participa de uma missa de 7º dia, mas aí para. Não tem conhecimento de Jesus. Jesus, sei quem é, um cara que a gente, veio 2000 anos atrás, ele veio, falou do bem, é essa pessoa. O cuidado que nós temos que ter é esse. Essas pessoas não conhecem Jesus em profundidade, superficialmente ouviu alguém falar, mas não tem conhecimento de nada. Então, essas pessoas podem receber um processo de possessão. E você me pergunta, qual é esse processo de possessão? O espírito vem, toma-lhe o corpo completamente, fala, age, assume toda a posição daquela pessoa. E nesse instante que ela assume toda a posição, a gente pode dizer, é uma possessão. E como fazer para tratar? Conversar com o espírito, doutrinar. Só que não é fácil a gente tratar uma possessão simplesmente. Normalmente, essa possessão já está de bastante tempo naquela pessoa acompanhando. É um obsessor antigo. E é preciso que a gente tenha paciência para doutrinar, passar por um processo de aperfeiçoamento e mais na frente se melhorar. Então, é esse cuidado que a gente fala às pessoas. Se você encontra uma pessoa que corpora em qualquer lugar e fica fazendo loucura e tudo mais, respeite. Ele não tem conhecimento, ele não sabe o que está fazendo, você é espírita, ele não é. Então, você tem que orientar, irmão querido ou irmã querida, você precisa ir a uma casa espírita para ser tratado. Esse processo que você vive hoje é um processo de possessão. E essa possessão tem que ser cuidada na casa espírita. Tem pessoas que bebem, e assim que bebem, elas sofrem um processo mais violento. Ela bebe, entra em transe, o espírito vem e se aposta dela. Nesse instante que o espírito se aposta, ele faz o que quer e bem entende. André Luiz, em um livro chamado Mundo Maior, e tem um outro também, Sexo e Obsessão, que se posiciona aonde existe uma coisa chamada garganta profunda. O espírito se aposta e o próprio espírito que está tomando o corpo do outro, mas a garganta está aberta do outro e a bebida está entrando no espírito e não na pessoa física que está tomando a bebida. É tão fantástico isso, e que eu já vi uma situação dessa natureza acontecendo. E sei o quanto é pessoas que bebem, e quando depois a pessoa retorna de forma normal, e nesse instante que ela retorna de forma normal, o espírito é quem tomou toda a bebida. Então é perigoso, porque você está sendo usado, você está numa obsessão profunda, e é uma chamada possessão. Então pessoas que vão tomam uma dose de uísque, 2, na terceira ele não precisa mais tomar, porque ele está tomando, é o espírito que já está tomando por ele. O espírito se apossou e faz a situação acontecer. Tem pessoas também que usam drogas, e também é a mesma situação. Tem pessoas que vão fazer sexo, e quando eles estão fazendo sexo, ali mesmo o espírito incorpora nele, e o espírito toma a possessão do sexo, e faz ele sentir-se... o espírito é que sente, ele fica de lado. Muitas das vezes os espíritos ficam de lado e ficam reclamando. Está usando minha mulher, ela está me traindo. Mas quem é essa pessoa? Sou eu. Como é que sou eu se eu estou aqui e tu está ali? Eu já vi muito isso acontecer.
sabe? De espíritos que chegam a falar e conversar em situações, isso em trabalho à noite, tá certo? Que a gente faz de um trabalho de recuperação à noite de entidades e de socorro, na transposição, e nessa transposição é que eu visualizo essas coisas que os espíritos nos mostram. Nós não podemos interferir, nem podemos opinar sobre o que faz ou sobre o que não faz. Então é importantíssimo que a gente tenha cuidado de saber diferenciar essa possessão que chegou e que precisa ser tratada. Lá na casa espírita onde eu trabalho, tem uma moça que ela, durante muito tempo, é a mãe espírita, o pai espírita, e que ela simplesmente recebia entidades em todo lugar. Estava no hospital, recebia. Ela trabalhava como enfermeira no hospital, e aqui e acolá, ela recebia um espírito do médico, e o médico dizia, isso aqui não vai ser assim não, vocês têm que mudar para tal coisa, muito fácil. E opinava certo. Ela era uma pessoa muito tranquila, muito doce, amável. E o médico vinha, às vezes um médico ou outro chegava e incorporavam nela. E ela, médio 100% inconsciente. Ela não sabia de nada que acontecia com ela. Aí um médico chegava e incorporava nela, tinha lá um paciente que estava com um problema, e os médicos estavam tratando determinada situação, e ela incorporava, ficava completamente possuída, e aí chegava, peraí, vocês estão tratando disso, tire um raio-x, examine que o problema não é o estômago da criança, é tal situação que está acontecendo no rim por conta disso. E tudo comprovado. Aí os médicos, deixa disso, quem é você? Você é uma enfermeira. Verifique, eu sou o médico fulano de tal. Você é médico o quê? Você é uma enfermeira. Aí daqui a pouco ela voltava do transe. Aí todo mundo segurava aquele socorro, e ela foi fazendo isso várias e várias vezes. Até que a mãe pedia toda a vida, minha filha, vamos para casa espírita. Filha, você não pode mais fazer desse jeito. Até que ela foi. Quando chegou lá, uma entidade foi e disse, nós acompanhamos a jovem, mas no descuido, em determinado momento, que ela fica com raiva, porque todo mundo que vive aqui na Terra, você fica com raiva. Alguém chama você de, sai feião, sai horrorosa, né? Pô, como é que eu sou horrorosa se eu me penteei todinha, me ajeitei, né? Até fiz a sobrancelha, né? Passei um batom, né? Estou toda perfumada, a melhor roupa que eu tenho, estou vestido. Você me chama de feia, feia é você. Aí você ficou com raiva. Nesse minuto, essa entidade dizia que uma outra entidade vinha e se aproveitava dela, e fazia incorporação e fazia besteira. Às vezes ela dava murro, segundo a mãe dela, dava murro em determinados locais, e aqui a palma da mão dela vivia inchado e sangrando às vezes. Né? E ela era enfermeira, que tinha que ter muito cuidado, e está dando uma injeção no paciente, né? E ali tem um problema. Então, essa moça passou a ser tratada na casa espírita, controlou-se, e dentro da casa espírita, as entidades venerandas disseram, daqui para frente, ela só vai receber aqui dentro. Mas é preciso que ela tome conhecimento disso. Ela tomou conhecimento, explicamos detalhadamente para ela, e ela ia rigorosamente para a casa espírita. Lá, do minuto que entrava na casa espírita, recebia o evangelho, ela entrava em transe, só voltava quando terminava a reunião mediúnica. Ela voltava, e a gente gravava, desde essa época nós gravamos todas as conversas para ela saber, para ela ouvir. E ela ouvia, vinha médicos dar explicação sobre situações, vinha enfermeiros, vinha cientistas que podiam falar sobre alguma coisa que a gente queria um esclarecimento. Lindo, realmente ainda são informações maravilhosas que ela passa, mas é uma médium inconsciente completa. E aí existe a possessão. O espírito vinha, se apossava completamente e aí responde e fala sobre a necessidade. É importante que a gente veja de que existe dezenas de outras situações. Mas também temos que ter cuidado ao achar que nós somos médium ou não somos médium, que sofremos processo disso ou sofremos processo daquilo. Às vezes as pessoas me perguntam, eu toda noite sonho só com coisa ruim, é vampiro, é gente querendo me matar, é gente chupando meu sangue, é gente enfiando espada em mim.
Aí eu pergunto, e você, o que é que você faz à noite? Né? Não, eu não gosto muito de sair, mas toda noite, eu gosto de assistir filme de terror. Então pronto, o resultado está aí. O filme de terror é justamente esse momento em que você grava, a última informação está gravada no seu consciente. E o seu consciente manda informação para onde? Inconsciente profundo. O inconsciente registrou, está guardada lá. Qual é que é a hora que vai sair isso daqui? Só sai na hora que você botar outra informação aqui em cima. Então, essa história de assistir um filme de terror, o que é que acontece? Fica assistindo o filme de terror e ali você fica gravando. Está gravado aqui. Quando for de noite, você vai assistir quem? O filme de terror que você fez. Não vai assistir outra coisa. Às vezes algumas garotas dizem, eu gosto de assistir filme de amor. Eu amanheço chorando. Ai, é verdade, você assistiu um filme de amor. Então, como assim um filme de amor? Você está chorando. É uma relação que existiu entre uma coisa e outra coisa, né? Então, outras situações que a pessoa chega na casa espírita e no atendimento fraterno diz, o senhor acha que eu sou médium? Eu digo, por quê? Não, por conta de que eu vejo vultos. Eu digo, vejo vultos. Mas é uma coisa normal. Faz mais ou menos 2 anos que eu vi um. Eu sou médium? Eu digo, não. Mas o que foi que eu vi? Foi um vulto. Um médium é aquele que vê numa frequência normal, que está toda semana vendo, quinzenalmente, ou uma coisa mais frequente, e aqueles passa o espírito, passa o espírito. Né? Essa sequência de continuidade é que a gente tem que ter muito cuidado. Jamais encontrar uma situação de achar que um momentinho que você viu alguma coisa, mas irmão Baquite, eu ouvi o Espírito disse assim, não vá porque vai ter problema. E teve, irmão Baquite, teve um tiroteio lá, teve um problema naquela casa. E eu disse, quantas vezes foi? Foi uma vez. Eu digo, então pronto, foi uma sensação que sua mãe teve, passou a informação para você, ou o Espírito amigo que lhe colocou. Mas isso é uma informação comum, sintética, única, devagarinho ali. Então é nesse instante que a gente não pode dizer que para isso nós estamos vivendo com um médium. São situações que vão acontecer, são flashes em nossas vidas, né? Então, e por aí teria, para mim conversar sobre essas situações, eu poderia passar aqui pelo menos umas 15 dias e umas 15 noites falando sobre isso. Mas eu vou querer que vocês, nesse instante, façam perguntas, para que a gente possa trabalhar a ideia do que vocês realmente estão interessados em ouvir no critério da mediunidade. Algum caso que você visualizou, ou sentiu, ou pensou, ouviu, né? Ou alguma coisa que depois que você queira comentar posteriormente. Então, foi um caso que aconteceu comigo, eu tenho muito vergonha de falar. Quer falar pessoalmente? Depois da nossa reunião, eu terei alegria em ouvir você e fazer um comentário com você sobre esse processo, né? Sou médium vidente há 50 anos. Então, posso dizer alguma coisa para vocês sobre a questão de vidência e do mundo espiritual, tá? Converso com os espíritos normalmente como estou falando com vocês. Recebo opiniões deles e transitamos no mundo espiritual com toda a frequência, todos os dias.